Pessoal, boa tarde. É com muita alegria, né, que a gente está aqui mais uma vez, né, nessa terça-feira. Eu convido a todos para que a gente eleve esse nosso coração, expressando nossa gratidão a Jesus. Gratidão pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, onde nos reunimos em nome de Jesus. Então, que todos nós possamos ser abençoados, amparados e tratados nessa tarde no decorrer desse estudo. Que assim seja. Então, hoje a gente vai dar continuidade nesse livro que a gente está estudando, que é o Palavras de Vida Eterna. E a lição de hoje é 15. Nossa, eu marquei, foi para o outro lado, tá certo. A lição de número 15, e ela tem como título No Roteiro da Fé. E como sempre, o Emmanuel traz aqui uma citação do Evangelho, que no caso hoje é lá do capítulo 24, está no item 17 a 19, porque depois em casa, se alguém quiser ler todo o item, mas ele traz para a gente uma frase de Jesus que diz assim, olha: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, quando Jesus diz, toma a sua cruz cada dia e segue-me, refere-se à necessidade de aceitar as dificuldades e as provações da vida, né? Então, as dificuldades e as provações, a gente tem que aceitar como oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, não se trata assim de um sofrimento passivo, porque às vezes a gente pergunta para alguém assim, como que você está, né? Aí a pessoa fala assim, eu vou indo como Deus quer. A gente ouviu isso em algum momento? Ou às vezes a pessoa está passando por uma situação, por um desafio, uma dificuldade, e aí ela fala, se Deus quis assim, né? Se Deus quer assim. Então não se trata assim desse tipo de sofrimento, mas sim de uma atitude de resignação e busca por evolução, compreendendo que as nossas dificuldades, elas são consequências das nossas próprias ações lá do passado, né? E ao mesmo tempo elas são oportunidades de resgate. Então a cruz mencionada por Jesus, ela não se limita à ideia de um sofrimento físico, mas ela abrange todas as dificuldades, provas e desafios que enfrentamos no decorrer da nossa jornada terrena. E essas dificuldades, elas podem ser de ordem física, moral, material ou espiritual. De qualquer forma, elas são vistas como oportunidades de aprendizado e o resgate das nossas ações do passado. E muitas das vezes, então, quando nos chega assim, certos desafios, né, algumas dificuldades ou mesmo provas da nossa vida, né, como que a gente reage, né? Como que cada um de nós reagimos, né, diante de certas situações? Às vezes a gente reclama, né? Às vezes a gente reclama, às vezes a gente fala assim, mas por que eu? Por que comigo? Né? Como aquela senhora que foi reclamar para o Chico, que a cruz dela era muito pesada. Ela falou, Chico, minha cruz é tão pesada, é a mais pesada de todas, eu não estou dando conta, eu estou sofrendo demais, eu não estou aguentando, por favor, você intercede por mim, né, junto aos mentores da espiritualidade e tal. Ele falou, nossa minha filha, mas está assim a situação. Ela falou, está difícil demais, eu estou sofrendo demais. Falou, tá bom, né? Em determinada noite, né, durante o sono do corpo físico, né, ela é retirada e levada pelo mentor da espiritualidade a uma sala de cruzes. Ele falou, olha, você falou que está sofrendo muito, que a sua cruz está pesada, vou te levar lá numa sala de cruzes, você pode escolher a cruz que você quiser. E chegou lá, disse que tinha muitas cruzes.
E aí ele deu um tempinho lá para ela escolher a cruz e ela ficou lá. Olhou, e de repente ela viu uma bem pequenininha. Aí ela falou, nossa, achei minha cruz, é essa que eu quero. Aí quando o mentor volta, e aí minha filha? Eu falei, eu achei essa daqui perfeita para mim. Ele falou, nossa, mas você reclamou tanto para chegar aqui e pegar a mesma cruz que você já carrega? Né? Então, às vezes é assim, a gente reclama, fala porque comigo, porque eu, por exemplo, eu reagi assim, quando meu filho sofreu um acidente, ficou quase 60 dias no hospital, e quando ele foi para casa com sonda no nariz, com traqueostomia, e o médico falou para mim, olha, você vai levar para casa um bebê, e um bebê prematuro. Bom, eu assim, me arrepiei, eu falei, não, eu não aceitava, e eu falei, não, eu não dou conta, eu não vou dar conta disso, se eu algum dia planejei isso, eu quero fazer rescisão de contrato. Eu dei trabalho para as pessoas encarnadas que estavam me ajudando, né, Rose? Eu dei trabalho para a espiritualidade, né, que eu acho que estava lá, não, minha filha, mas você dá conta, né, e tal. E nesse inteirinho eu estava aqui fazendo também um acompanhamento aqui na assistência fraterna e foi me dito, olha, há um tempo atrás você foi a responsável pela queda desse espírito e hoje vocês estão tendo a oportunidade de equilibrar isso, de consertar isso, né? Vai ser difícil, mas vai ser proveitoso, né? Isso que você está vendo como um grande mal é na verdade um bem. Um dia você vai entender isso. E acredite, né, gente? Olha, Deus não dá fardos pesados para ombros frágeis. Essa frase é certíssima. Mas às vezes, diante de certos desafios que nos chega, a gente pensa que não vai dar conta. A gente pensa, olha, eu não sou capaz, não consigo. Mas acredite, e nada é acaso, nada é uma fatalidade, né? Igual algumas pessoas pensam, que falam assim, nossa, que coisa, né? Mas não é, nada é por acaso. Se chega até nós, é porque é para nós e porque damos conta. E voltando ao meu caso, conforme os dias foram passando, eu calculo assim, mais ou menos que esses dias, eles duraram quase 3 anos. Então demorou um pouquinho. Mas, aí com o passar do tempo, eu fui vendo com outros olhos, né? Eu fui encarando aquela situação de outra forma. Porque, vamos falar a verdade, né? Assim, fácil, certas coisas, né, na vida não é mesmo. A cruz pesa às vezes? A cruz pesa sim. Dá medo? Às vezes dá medo sim. Tem dias que a gente se sente cansado, desanimado, tem sim. Isso eu acho que é natural, que faz parte. O que não pode é a gente aí entrar assim naquela lamentação, sabe? E ficar esticando muito o chiclete, como diz uma amiga minha, né? Então o negócio tem que ser rápido, a gente tem que levantar a cabeça, sabe? Respirar e falar, vamos embora. E pensar, né, que toda cruz que nós carregamos, toda cruz, dificuldade, desafios, provações, faz parte do nosso processo de evolução. E quando a gente começa a ver dessa forma, a gente adquire força e coragem para desbravar o caminho, né, para seguir nossa jornada. E a gente não pode esquecer que a gente está no momento de provas e expiações. Então, o que temos por aqui é provas e expiações. Mas a gente não pode esquecer, gente, e eu falo isso para mim, para cada um de vocês, que seja qual for o desafio, seja qual for a dificuldade, seja lá qual for a cruz que nós carregamos, Deus confia em cada um de nós. E se veio para nós, é porque a gente é capaz. E quando nós acreditamos que tudo tem um propósito,
e seguimos com fé e coragem, fazendo a nossa parte, a gente tem todo o amparo e a sustentação do mais alto. Eu sinto isso assim, cada dia da minha vida, assim, eu vejo isso muitas vezes. E Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Está lá no Evangelho. E eu queria ler um trechinho aqui do Evangelho, que está lá no capítulo 5, no item 18, que fala do bem e mal sofrer. Então, vou ler uns trechinhos, que fala assim, ó, que quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, ele não estava se referindo aos que sofrem de um modo geral, pois todos os que estão reencarnados na terra, seja rico, seja pobre, todos nós sofremos. Mas Jesus queria dizer que todos que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. E mais embaixo ele fala assim, olha, o militar que não é enviado para a frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção desejada. Sejam como o militar, que não quer o repouso, pois isso enfraquece o corpo e entorpece a alma. Portanto, fiquem satisfeitos quando Deus os enviar à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, que algumas vezes é preciso ter mais coragem para enfrentar a vida do que para participar de um combate sangrento. Pois aquele que se mantém firme diante de um inimigo poderá fracassar sob a pressão do sofrimento moral. Quando o motivo de sofrimento ou de contrariedade nos atingir, devemos nos esforçar para superá-lo. Aquele que conseguir controlar os impulsos da impaciência, da raiva e do desespero, poderá dizer com justa satisfação, fui o mais forte. Então, bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido assim. Felizes aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza e a sua submissão à vontade de Deus. Eles terão na pátria espiritual 100 vezes mais a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Então, como diz o título aqui da lição para nós, né, que é no roteiro da fé. Mas o Emmanuel, ele diz aqui o seguinte, olha, o aviso do Senhor é insofismável, ou seja, o aviso do Senhor é verdadeiro, é autêntico. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência,
retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos, aos cristãos. E eu tenho uma experiência que aconteceu na minha casa, que dá pra gente entender melhor assim, essa lição. Eu achei que combina bem. O meu filho caçula, o Bruno, quando ele era pequeno, eu trazia ele aqui na Casa Espírita, na evangelização de espíritos, que é aos domingos, né, Rosa? Eu trazia o Bruno, você trazia o Mateus, né? E assim a gente veio durante muitos anos. Mas quando meu filho Paulo sofreu acidente, eu não pude mais estar aqui com ele. Então eu trazia na porta, eu deixava ele, depois eu buscava na hora que terminava. E assim foi durante um tempo, até que ele chegou para mim e falou: mãe, eu não quero mais ir na Casa Espírita. Ele já tinha uns 10, 12 anos, né? Eu falei: o que eu posso fazer? Tudo bem, né? Eu falei: mas eu faço questão que você escolha, sei lá, qualquer religião aí, uma igreja, mas eu quero que você vá em alguma. Nessa época ele estudava com o Kainan, e o pai do Kainan era pastor de uma igreja evangélica. Ele falou: então eu vou com o Kainan, lá na igreja onde o pai dele é pastor. Eu falei: tudo bem. Aí ele foi alguns anos também lá com o Kainan, nessa igreja, e depois de algum tempo o Kainan foi embora do Brasil, foi estudar fora, e aí ele desanimou. Parou de ir lá naquela igreja e começou a ir numa outra aqui no Campos Elíseos. Foi mais um tempo e parou também e ficou lá, né? E algum tempinho atrás, né, esse ano, que eu tenho sobrinhos que estão indo aí numa igreja famosa que tem lá na Lagoinha, por sinal eles estão indo muito bem, né? E aí eles chamaram o Bruno, né, no dia de um batismo lá, convidou o Bruno, porque assim, um primo, né, quer levar o outro, né, eles estão gostando, né, então quer levar o outro. E aí levou o Bruno e a namorada dele. E quando o Bruno chegou em casa, eu perguntei: Bruno, e aí, o que você achou, né? Ele falou: eu não concordei com algumas coisas que aquele pastor falou, não. Algumas coisas lá que eu não concordei. Falei: tá bom. Eu falei: então, você volta para aquela igreja lá no Campos Elíseos, né, que você ia. Ele falou: lá também não vou não, porque o pastor traiu a mulher dele. Eu falei assim, meu querido, se você for em qualquer instituição religiosa, né, seja na católica, na evangélica, na Casa Espírita, como o Emmanuel diz aqui na lição, né, se você for por causa do pastor, do padre, do orador espírita, enfim, vai te decepcionar, porque todos nós aqui, né, gente, nós somos, não tem ninguém perfeito, todo mundo tem defeitos e a gente não consegue, né, sem ser. Então, em algum momento você vai decepcionar, você vai se decepcionar, mas a gente tem que seguir Jesus, né? Jesus é o nosso único guia, o nosso modelo. E mesmo aqui na Casa Espírita, a gente que tem nosso grupinho aqui, né? A gente tem nosso grupinho de trabalho. Se a gente for ver, de repente, às vezes alguma coisa, né? For levar tudo, né, Rosa?
ferro e fogo, aí você fala, eu não vou mais, porque eu já vi muita gente falar, eu vou parar de ir por causa do fulano, né? Talvez vocês já tenham ouvido, né, alguém falar isso também. Mas a gente tem que focar, seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Aqui na Casa Espírita, por exemplo, a gente vem aqui na frente falar porque precisa de alguém que venha fazer um estudo aqui para trazer aqui para vocês. Eu, por exemplo, falo, para mim nem é tão fácil estar aqui, mas alguém tem que fazer isso. Mas todos nós somos passíveis de erros, né? A gente sempre procura fazer o nosso melhor. Mas somos todos espíritos imperfeitos. Então, sigamos assim Jesus, os exemplos de Jesus, procurando fazer tudo da melhor maneira possível que nos cabe, porque a gente já tem conhecimento, né? A gente sabe o que é certo, o que é errado, e a gente está aí na luta, né? A gente está tentando ser, eu creio que todos nós aqui, que estamos aqui agora, né, ouvindo esse estudo, todos nós estamos no esforço para ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Cada dia a gente ser um pouquinho melhor. Alguém gostaria de fazer um comentário? Diz a Rússia, vocês estão tão quietos. Seu filho foi para qual igreja? Na Lagoinha? Não, ele foi um, não gostou, foi outra. Eu não sei. Não? Sei. Não, eu trouxe o exemplo para dizer que assim, ele não concordou com algumas coisas, ele deixou de ir por causa da pessoa. Entendi. Né? Ficou só uma curiosidade. Mas sabe que eu nem sei, porque eu sei que ele estudava com esse menino, e aí ele ia, porque ele já estava mocinho, né? Ele já era adolescente, eu já não levava mais. Eu na verdade, eu realmente não sei onde é. Mas ele não está indo nenhuma outra. Olha, gente, vou terminar essa história. Se fosse a semana passada que eu viesse falar, eu ia dizer que não, que ele não estava indo em nenhuma igreja. Mas o que aconteceu? O Arthur, que você conhece, que estudaram juntos, né? O Arthur, que casou com a Monize, o Arthur é assim, o melhor amigo do meu filho, Bruno, eles estudaram juntos, né? E tem amizade até hoje. E aí, uns dias atrás aí, o Arthur também começou a ir numa igreja. E como eles são muito amigos, e o amigo tem essa coisa de influenciar, né? Eles se gostam muito. E domingo ele foi. Torcer para que, né? Porque como que eu poderia dizer isso, né, Rosa? Não importa, né, se você, assim, é a igreja, se é essa, aquela ou aquela outra, né? O que importa é, como eu disse, é o que a gente faz com o que a gente aprende. Né? Porque às vezes a pessoa pode falar, mas você não vai lá na tal igreja, na casa espírita. É o momento do espírito, né? Porque até na vida, tem gente que vê uma continha lá de matemática, faz 2 continhas, já sabe fazer. E tem criança que precisa fazer várias. Né? Então, às vezes, seja a necessidade dele. Né? Porque eu, antes de chegar na doutrina espírita também, fui de N religiões. Eu também mudei. Porque eu precisava, era uma necessidade do meu espírito. Né? E aí, me encontrei. Tudo serviu de experiência, né? Tudo serviu de experiência, que é o caso dele. E você vê, o Mateus, fazia evangelização com ele. Você deu o exemplo. Posso continuar o exemplo? Claro, por favor. O Mateus passava férias na casa da minha mãe. E ele fazia evangelização aqui. E os melhores amigos dele eram da infância missionária da igreja católica lá, tudo. E ele ia com os amigos quando ele estava lá. Aí ele chegava, me ligava e falava assim: mãe, eu gosto muito do João e do Jean. Eu vou, mas... aquilo, senta, levanta, dá na mão, senta, levanta, não é para mim. Ele tinha 9 anos, a mesma idade do Bruno. Ele falava, não é. E ele não conhece outra religião e ele já foi com um amigo em outra igreja, em missa, mas ele fala, ele se encontrou na doutrina. Então você vê, hoje em dia, na fase da vida adulta, correndo com a vida, não sobra tempo para praticar muito, né? Porque estou estudando, estou trabalhando, estou isso, mas ele faz evangelho no lar, ele frequenta quando possível, mas ele desde pequenininho, né? E era no mesmo momento do Bruno, tá vendo?
Estavam juntos. Tivemos mesmo evangelizadores, estavam na mesma sala de evangelização. Igual nós duas, né, Rose? Nós começamos junto aqui, Começamos a gente era terrível, assim, não é? A gente não, fale por você. Eu sempre fui um chuchu de pessoa. Você nem vem com essa, não. Tá vendo aí, ó? Carlinhos não tá aqui pra me difamar, agora tá ela. Não, o que eu quero dizer é que assim, Eu olha, sei. a gente mudou muito. Ah, assim, mas né? a duras penas. As duras penas. Mas é isso. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço, né, que faz para se melhorar. Estamos na labuta, né? Então, na labuta. Deixa eu só falar uma coisa, uma frase que você leu aqui que eu achei importante. Ela vai eu xerifa na frase dela. No final aqui, você leu aqui, né? Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação de tua felicidade, renuncia com desassombro as bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. Procura Jesus por divino modelo. Eu lembrei de sexta-feira que a gente estava falando das aflições, né? Que às vezes a gente pensa que as aflições é tudo coisa da outra vida, né? Ah, eu passo por isso porque eu trouxe da outra vida. Ah, eu tô com esse relacionamento porque eu preciso consertar de outra vida. Ah, fulano entrou no meu caminho e a grande maioria das nossas aflições, das nossas cruzes, é causada por nós mesmos nessa vida, encarnação. pelas nossas escolhas ruins, Equivocadas, né? equivocadas e ruins às vezes, porque às vezes a gente tem um conhecimento já, mas a gente ainda tem aquele comportamento ou aquele prazer mórbido e aí a gente escapa e faz uma escolha ruim. Então, muitas vezes, né, a gente pensa assim, nossa, minha cruz está muito pesada. E aí, como exemplo que você deu, a cruz que a gente traz no planejamento reencarnatório, ela é pequena, porque ela tem que ser do tamanho da nossa força. Aí a gente, por nosso livre-arbítrio e nossas escolhas, escolhemos tudo danado nessa encarnação e aí a cruz fica pesada, né? Fica muito pesada. Então, pra gente também ter cuidado com isso, né? Se a gente quer seguir o caminho de Jesus, né? Siga-me, que a gente faça escolhas melhores, né? Que a gente mire em Jesus como exemplo e faça escolhas melhores, pelo menos para aliviar um pouco a cruz, né? Muito bem. Desculpa, tá? Deixa não tem ninguém hoje aqui pela primeira vez, tem? Todo mundo da figurinha, né? Na terça, vê se tem alguém primeira vez na terça. Na terça. Aniversário. Aqui, Quem faz na aniversário terça, que esse hoje, livro aqui é fez maravilhoso, ontem, vai gente. fazer essa semana. Ninguém vai ficar velhinho essa semana? E nesse mês, não tem ninguém fazendo aniversário? Fiz no mês passado. Mês passado? Aí. Agosto. Pra senhora. Ai, Deus abençoe. Esse livro Vem aqui, vai tirar. Deixa eu tirar. Se eu pegar o Eu vou celular, lá pegar o celular, dá tempo que você. tá, tirar uma foto que era sexy. Tá bom, Vai tirar com a senhora. vou mostrar esse livro. Nossa, esse livro é maravilhoso, Esse viu? livro aqui ele é muito especial. Sim. É a Rosa Lima. É que você tava com a carinha tão desconsolada, assim, tão preocupada, né? Porque assim, às vezes, a gente tira uma foto, aí a outra pessoa tá pensativa, ela me escreve lá na foto, a pessoa nem tá participando, ela fala, nossa, essa pessoa aí atrás tá triste, o que tá acontecendo? Nossa, essa pessoa não sabe, a pessoa prestou tanta atenção na foto. Pessoal, então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a prece para a gente partir para o passe, né? Jesus, amado Mestre, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, imensamente pelo Teu Evangelho. Nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pela oportunidade da reencarnação. Agradecemos pelas cruzes
que nos impulsiona, Senhor, para a evolução, para o progresso. Nós te agradecemos por todo o amparo e por todo o suporte que nos dás, Senhor, todo o tempo. Gratidão, expressamos a nossa gratidão, Senhor. Que a tua luz possa nos envolver nesse instante, envolver nosso pensamento, equilibrando as nossas emoções, os nossos sentimentos, envolvendo todos os órgãos do nosso corpo físico. Se alguém nesse momento tiver com algum problema de saúde física, ou mesmo de saúde no espírito, espiritual, entrega para Jesus agora, mentaliza. Ou se conhece alguém que está passando uma dificuldade, vamos elevar nosso pensamento. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares. Que a tua luz possa envolver a todos, possa envolver e amparar a todos, Senhor. A todos os espíritos do planeta Terra, os encarnados e os desencarnados. Todos possam ser amparados e sustentados, Senhor, nas suas aflições, nos seus desafios, nas suas provas. Obrigado, mãezinha querida, que estenda seu manto sagrado sobre cada um de nós. Obrigado aos amigos da espiritualidade maior, ao nosso amigo espiritual. E obrigado a ti, Jesus. Ser conosco hoje, por todo sempre. Que assim seja.